Hoje nós vamos aprender a trabalhar com os grid gaps, que são os espaços que nós podemos adicionar entre as linhas e colunas do nosso grid. Vamos para a prática? Então, pessoal, aqui foi o layout que nós deixamos na aula passada. Nós vamos criar uma pequena modificação aqui, que nós vamos tirar o Grid Template Rows. Eu não vou determinar o tamanho das linhas aqui não. E vou adicionar mais uma coluna aqui ao nosso grid, por enquanto todos com Alt. E a gente visualiza aqui que os elementos estão distribuídos aqui em 3 colunas. Também em 3 linhas, porque nós temos 9 elementos, então está dando exatamente ali, certo? Mas a gente nota que os elementos estão todos coladinhos, grudados um no outro. A gente pode adicionar espaços entre esses elementos utilizando as propriedades de gap. Então veja bem, para configurar isso aqui no nosso template, a gente vai colocar aqui, ó, grid column gap. Aqui, ó, grid column gap, riscadinho ali, mas a gente pode usar ainda sem problema nenhum. E aí, por exemplo, grid column gap, eu vou colocar aqui 10 pixels como gap para coluna. Isso significa que ele vai adicionar um espacinho aqui de 10 pixels entre as colunas. Tá vendo? Quando a gente atualizou, ele adicionou esse espaçozinho ali às nossas colunas. Se eu quiser adicionar o gap para as linhas, a gente informa aqui, ó, o grid row gap. Também riscadinho ali, mas vamos continuar vendo aqui que ele vai funcionar. Daqui a pouco a gente tira eles e substitui pela propriedade que a gente vai usar, ok? Então o Grid Row Gap atualiza, olha só, ele inseriu também um espaço ali entre as linhas. Então eu tenho espaço nos grids, nas colunas e nas linhas. Muito importante isso, eu posso utilizar, obviamente, valores diferentes, tá? Se eu quiser um valor maior aqui para as colunas, eu quero a coluna aqui 30 pixels. Você vê que agora as colunas vão estar mais espaçadas do que as linhas. Isso aqui é automaticamente redistribuído quando eu diminuo ou aumento o número de colunas da minha grid. Como agora eu só tenho 2, tá vendo? Os elementos foram reposicionados aqui e o padrão é que eu sempre vou ter 30 pixels aqui de distância das colunas e 10 pixels aqui de distância das linhas, tá? Pronto, a gente aprendeu já o que é um gap. Vimos o que eu posso aplicar o gap na coluna e na linha. E agora como que a gente pode trabalhar sem usar essas duas propriedades aqui. A gente tem o grid gap. Aqui, ó, grid gap. O grid gap a gente consegue trabalhar com o column gap e o row gap na mesma propriedade. Então, por exemplo, se eu informar aqui, ó, grid gap como 10 pixels atualiza, o que vai acontecer? Deixa eu diminuir o valor aqui para a gente entender melhor e adicionar uma nova coluna aqui. Então eu vou ter um grid de 3 colunas com gap de 5 pixels. Notem que eu coloquei um valor só e esse gap nesse caso valeu tanto para as colunas quanto para as linhas. Então quando eu uso grid gap e coloco somente um valor, eu estou determinando esse valor para o column gap e para o row gap. Se eu colocar 2 valores, olha só, eu vou colocar 5 pixels e 15 pixels. Como que funciona isso? Significa que o primeiro valor aqui, ó, o primeiro valor do nosso grid gap é o valor referente ao gap da linha, a distância das linhas. E o segundo valor é a distância das colunas. Aqui, ó, linhas com distância de 5 pixels, colunas com distância de 15 pixels, tá certo? E outro detalhe importante que a gente não pode deixar de falar sobre o gap é que é uma propriedade que a gente define no container. Posso determinar também o espaçamento pelos itens? Podemos determinar o espaçamento pelos itens sem problema nenhum, tá? Mas se a gente quiser determinar isso no layout do container, de grade, a gente tem que trabalhar com os grids, grid column gap, grid row gap e grid gap para determinar esse espaçamento aqui. Mas se a gente não quiser utilizar a propriedade de gap para poder determinar a distância entre os elementos, tem outra maneira? Tem outra maneira.
Tem muita gente que não gosta de utilizar os gaps. Beleza, sem problema nenhum. Então eu vou trabalhar aqui dentro dos itens e aí eu vou determinar, vou configurar a propriedade margem, a nossa velha amiga propriedade margem. Se eu definir aqui um margem em 10 pixels, ó, vou atualizar, atualizei, tá vendo? Agora eu tenho margem de 10 pixels aqui entre os elementos, tá certo? Sem problema nenhum. Vai funcionar como o gap, tá? Só que aqui ele adiciona a margem no elemento. Importante a gente ressaltar que essa margem foi adicionada no elemento e não tem nada a ver com o template do grid, tá? Com a definição do grid. Mas o resultado final aqui para o usuário vai ser muito semelhante, então isso aqui não vai fazer muita diferença não. E se eu colocar, por exemplo, a mesma coisa aqui, ó, uma margem 15 e 5 com dois valores, exatamente como o anterior. O primeiro valor ele define a margem da linha e o segundo valor define a margem da coluna, tá ok? O resultado final ele vai ser semelhante, mas é importante ressaltar para vocês entenderem aqui que quando a gente trabalha com margem, eu estou adicionando o gap aqui, estou adicionando a margem no próprio elemento, ele vai se distanciar, e quando a gente trabalha com o gap, ele tá criando essa margem, esse espaçamento no layout do grid, não tem nada a ver com o elemento. E aí, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, uma margem de 10 pixels, olha só, 10 pixels, e um gap também de 10 pixels, ele vai aceitar sem problema nenhum. Só que eu tenho que ter a noção de que agora eu estou dobrando esse espaçamento aqui dos elementos, porque além do gap, ele adiciona uma margem. Aí, o que a gente... Aí eu pergunto para vocês, qual que é esse espaçamento aqui de elemento, entre um elemento e outro? Nós podemos dizer que é um espaçamento de 30, porque ele tem 10 pixels aqui entre cada um dos elementos, mais o gap que é de 10, tá? Então, olha só, aqui ó, tem o margem desse elemento, 10 pixels, o margem desse elemento 10 pixels e o gapzinho aqui de 10 pixels. Então, aqui a gente tem 30 de espaço entre cada um dos elementos, tá? É um detalhe importante, uma informação importante que a gente tem que associar e tem que entender que está sendo aplicada para a gente não ter dificuldades aí futuramente. Muita gente, detalhe, muita gente não gosta de utilizar o gap e a saída de utilização do gap é utilizar o margem ali dentro do elemento, tá? Dentro do próprio elemento. Esse foi o conteúdo da aula de hoje, aprendemos aí sobre gaps. Não é inscrito? Se inscreva, não ativou o sininho? Ativa aí para receber todas as notificações, meu bom. Ajuda o nosso canal que a gente te entrega esse conteúdo aqui diariamente. Também se você não clicou no joinha, esse é o momento, tá bom? Clica aí. Espero na próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.